para você ligado aqui na tela da RF TV, RF com você especial. E hoje é dia de celebrar, afinal, Limeira completa 199 anos de história e muita tradição. Casa da RF TV, é claro que não poderia passar em branco o aniversário de hoje. Por isso, a gente relembra o passado, celebra o presente e fala também sobre o futuro. A partir de agora, você acompanha comigo um programa especial Limeira 199 anos. Vem com a gente. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Deus é maior, Deus é maior, maior é Deus, maior é Deus. Quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? A nossa primeira parada é em uma padaria de Limeira que serve, gente, uma delícia que é unanimidade no Brasil inteiro. Mas diz a lenda que ela foi criada aqui na cidade. Será que é lenda mesmo ou é fato comprovado? Quem está aqui comigo para ajudar a falar mais sobre esse assunto é o professor de História Bruno Saleb. Vamos lá, professor, então, para a gente começar falando sobre esse assunto, né? A coxinha, como a gente já comentou, inclusive aqui nos bastidores, é uma tradição aqui na cidade. Sim. E a história dela começou há muito tempo atrás e traz aí um fato curioso, pelo menos para os limeirenses. Os limeirenses abraçaram a ideia, a coxinha é nossa. Porque todo mundo pode falar que é deles, mas pra gente, a coxinha é nossa. Dizem que foi feito aqui em Limeira, nas fazendas aqui da região, dentro de uma família, da família real. A família real brasileira teria dado origem a esse produto. Olha que doideira. O filho da princesa Isabel com o conde Deu, rejeitando comer só a coxa de frango, decidiu fazer a coxinha. Decidiu-se que foi fazer a coxinha para ele, né? A cozinheira real. E a partir de então, essa receita foi se espalhando, chegou a sogra da nossa princesa, da princesa Isabel, e ela espalhou isso pelo Brasil inteiro, principalmente pelo Rio de Janeiro. Esse é o mito. Esse é o mito. Esse é o mito. Mas a história por trás aí, qual que é exatamente? Ninguém sabe. A gente não sabe. Eu prefiro falar isso. Eu prefiro falar que a gente não sabe. É mais seguro aqui em Limeira falar isso. Em Limeira a gente fala que é nossa e que essa é a história. Se for em Araraquara, eu vou falar que é deles. Assim, é muito possível que ela seja uma invenção da própria área industrial. É uma coisa fácil de comer, é mais fácil de conservar do que o próprio frango no seu estado natural. Então, é muito possível que esse quitute seja feito por causa que era mais fácil de ser consumido e mais rápido de ser consumido pelos operários das primeiras indústrias. Mas fato é que a cidade leva esse título de cidade da coxinha. Inclusive tem até uma festa famosíssima aqui na região, que inclusive movimenta muita gente, né? É a nossa festa. É a nossa festa. Nós somos a cidade da coxinha. Se falarem pra mim que eu falei que a coxinha não é de Limeira, eu vou falar que é mentira. A coxinha é de Limeira. Pra gente, no nosso coração é isso. Eu acho que é pra isso que servem os mitos, né? Pra criar essa identidade nossa. A coxinha tá na identidade de Limeira. Com certeza. Esse é um dos mitos, inclusive, que envolve a cidade. Mas tem outros aí que movimenta, que todo mundo leva como crença também. Sim, a Limeira, segundo o nosso mito fundador, ela foi fundada quando o Frei João da Mercês morre depois de comer umas limas. Ele estava com febre, na época se acreditava que a lima curava febre. Ele estava ali no Ribeirão, Bexiga, pararam ali numa expedição e aí ele come as limas, passa mal, morre e aonde ele morreu foi enterradas aquelas limas e nasce um pé de limas e aí por isso Limeira. Veja, não existe nenhum registro da existência do João da Mercês. Nenhum registro. Mas, novamente, é importante para a gente. Limeira, ela tem essa questão religiosa, ela surge dentro dessa questão religiosa. Limeira tem essa questão dos seus ribeirões, que eram importantíssimos para o comércio, para o mercado aqui na região. Então, enfim, diz respeito à nossa origem. Não necessariamente mas diz respeito à nossa origem. Falando agora, né, sobre essa questão do nome de Limeira, de onde que surgiu? Eu já tenho minhas dúvidas, já tenho um palpite, na verdade. Então, em teoria, dentro do mito, é por causa dessa árvore que surgiu ali da morte do João da Mercês. Na prática, essa região
provavelmente tinha algumas laranjeiras silvestres, limas silvestres, e por isso foi feito um rancho aqui, que era o Rancho Limeira. Quando Limeira se torna uma vila e depois uma cidade, ela já era conhecida como Limeira por causa do Rancho Limeira. E daí ela passa a ser chamada de Limeira, 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 o nome em placa, ninguém chamava aqui de outro nome, então vira a cidade de Limeira. Pegou o nome aí, Pegou um nome lindo, inclusive, nome né? lindo. Representa bastante a Representa. cidade. O professor, deixa eu falar outra coisa agora com você. No caso aí, né? A gente já passou pela ideia do nome, como é que surgiu esses mitos que envolvem, então, a cidade. Agora, eu quero saber da importância dela para o crescimento, do crescimento dela, né? Como é que foi esse processo? Ela teve uma parte muito importante na cafeicultura, por exemplo, o senhor estava me contando. Sim, sim. Na verdade, sim, Limeira sempre teve aqui, é uma região onde movimentava açúcar, né? Você tinha fazendas de açúcar e depois teve fazendas de café. Então, comecinho do século XIX, 1820, 1830, você tem grandes plantações de cana e produção de açúcar. Inclusive, a primeira estrada que é feita, que é justamente a fundação de Limeira, é por causa da estrada que ligava o Morro Azul até Campinas, né? Justamente para mandar o açúcar para Santos. Mas, a partir do momento que começa a produção de açúcar, o café entra com força. O café, ele é importantíssimo para a industrialização no mundo, para o trabalhador. Café é igual gasolina para carro, né? Então, assim, sem café a gente não se movimenta. É Então, verdade. quando começa a aparecer as indústrias, o café vira um grande produto e ele passa a ser plantado aqui em grande quantidade. Limeira é a base da imigração italiana, alemã, justamente nesse contexto de produção do café. A cidade também, né, foi um importante entrocamento ali ferroviário no Brasil. Ela teve uma das primeiras ferrovias aqui do país. Eu diria que a mais importante do século XIX no Brasil é passar por aqui, que é justamente essa ideia. Toda essa região, daqui até Bauru, eram grandes produtores de café, que era o grande produto brasileiro no século XIX. Sabe, se a gente era uma monarquia no ponto político e tal, mas a economia brasileira girava em torno do café, era o rei café. E ele era plantado, desde a cidade de São Paulo até Bauru, tudo isso aqui era um grande cafezal. Essa estrada de ferro, ela servia tanto para trazer o imigrante para participar dessas plantações, no sistema de partilha, no sistema de colonato, quanto para levar o café até o porto, né? Porque era importante vender isso para fora, né? Que estava surgindo a indústria lá fora e tudo mais. Perfeito. Professor, qual outro momento, né, foi super importante para a história, tanto da cidade quanto para o desenvolvimento do país e que Limeira fez parte? Eu acho muito importante falar sobre a indústria em Limeira. Limeira é uma das primeiras cidades industrializadas no Brasil. Aqui tem grandes indústrias, teve um crescimento abrupto, tanto no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, quanto no meio do século XX, décadas de 50 e 70. Então Limeira é um berço industrial. Tanto Limeira quanto a região toda, nós passamos por esse momento de crescimento industrial muito rápido, que criou inclusive a nossa cultura caipira aqui da nossa região. Ela está muito ligada a esse crescimento industrial sem perder essa nossa característica de pequena cidade, cidade do campo e tudo mais. Isso que é a essência cultural de Limeira, a identidade cultural nossa, né? Que é essa questão de sermos ao mesmo tempo uma cidade grande, produtiva industrialmente, mas ao mesmo tempo temos o rio, ter o campo, ter a produção agrícola, as pessoas estarem muito ligadas à terra. Com certeza, traz aquele ar de aconchego, eu diria, essa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você anda por Limeira, você conversa com as pessoas, é isso que você sente. Limeira tem muitas dessas personalidades, dessas pessoas que caminham pela rua que todo mundo conhece na cidade e que tem essa característica, né? Sabe que nós somos uma cidade grande, enorme aqui Limeira é, né? Mas ao mesmo tempo é uma cidade com várias características culturais do campo. Com certeza. E falando, né, o senhor comentou sobre essa questão da industrialização, a Limeira já tem a fama da coxinha que a gente comentou agora, mas ela também foi pioneira aí nas joias folhadas. E isso é muito importante até para o PIB brasileiro. Sem dúvida, nós somos a capital, se eu não me engano, a capital mundial disso, de joias, não digo de joias folhadas, mas de brutos. E joias folhadas também. Então, assim, é uma característica essencial para a cidade, tanto no comércio dessas joias quanto na produção dessas joias.
E, obviamente, isso movimenta a economia, isso emprega pessoas. A indústria ela é muito importante na geração de empregos, as grandes indústrias aqui da cidade. Então, quase todo mundo que você conversar em Limeira, ou ele vai ter tido uma pequena fabriqueta de joias, ou ele vai trabalhar em fábrica de joias. Então, assim, é uma característica atual da cidade que marca as nossas estruturas. Agora vamos para a parte boa aqui, né? Falando de história, relembrando aí o passado. Enquanto você vai pensando, agora eu vou te pegar de surpresa, quero saber o que você deseja para o futuro da cidade. A gente vai experimentando aqui essas delícias que fazem parte da história também. Aqui, gente, olha só que curioso, vou mostrar para vocês a coxapa. Uma das variações de muitas que surgiram aqui na região, inclusive, né? Que os empreendedores do setor soltaram ali a imaginação na hora de criar, né, professor? Não, aqui em Limeira, coxinha é um negócio que a gente leva muito a sério. Vamos experimentar essa daqui? Você já comeu essa daqui ou não? Essa aí não. Então vamos dividir aqui. Traz seu prato, chega perto, servir. E aí já vamos... Vai me respondendo. O que você deseja, né, para a cidade? 199 anos de história é muita coisa, né? Muita coisa. Olha, eu trabalho aqui em Limeira, eu sou daqui de Limeira, e eu acho que o que eu quero é que continue esse desenvolvimento gigantesco que a cidade tem, que a gente possa crescer cada vez mais e que a gente possa ter cada vez mais indústrias de ponta, que nem a gente tem, cada vez mais faculdades de ponta, como a gente tem. Limeira tem grandes universidades, tem um Unicamp aqui, enorme aqui em Limeira. Tem grandes escolas como a ETEC aqui de Limeira, como o Cotil aqui em Limeira. A gente quer que isso cresça cada vez mais. Eu acho que é o desejo de todos os cidadãos de Limeira é esse, que a gente possa ver essa cidade cada vez mais alegre, cada vez mais rica e cada vez mais forte. Com certeza, a gente também espera que sim. Bora experimentar? Bora experimentar. Vamos lá. Olha só isso, gente. Essa coxapa, ela é partida no meio e tem aí uma borda de catupiry. Caramba, né, cara? Parece boa. Chique. Vamos lá. Aprovadíssima, né, professor? Muito bom. Muito bom. 199 anos da cidade de Limeira. Se você acha que eu estou em um supermercado, aqui em Limeira não. Estou, gente, no shopping dos comerciantes, que são aí chegados numa semijoia, num folhado. Afinal, a cidade, como você já pode, né, imaginar, que a gente comentou na entrevista anterior, é conhecida como a capital nacional das semijoias e folhados aqui do Brasil. Para a gente entender melhor, né, como esse setor influencia aqui na cidade, no município, aqui comigo, o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Limeira, CIL, né, o José França Almiral. José, é um prazer receber aqui, estar com você para falar sobre esse setor que movimenta muito, não só a cidade, né, o país inteiro, e digo ali que até o mundo. Com certeza, a gente está bem feliz de estar falando um pouquinho do nosso segmento de joias folhadas, marcando aí o aniversário de Limeira, né? E contar para você e para todo o público que está assistindo a gente um pouquinho dessa nossa cadeia que movimenta muito a economia da cidade. E falando aí de movimentação, né? A cidade já conquistou esse título, essa capital, então, da joia folheada aqui no Brasil. Quantas empresas tem aqui nesse setor? Dá para você ter uma ideia? Aqui nessa rua, que inclusive é famosíssima, gente, aqui na região, são mais de 400 lojas. Então, assim, dá para falar que são muitas, emprega bastante gente aqui na cidade. Sim, sim. Essa é uma característica desse setor, né? Só na Avenida Costa e Silva que a gente tem mais de 400 comércios aí de joias folheadas, de joias em bruto, que ainda não estão banhadas, né? Mas a cadeia produtiva da cidade com certeza tem mais de 1000 empresas envolvidas com isso, é um grande gerador de emprego, é um grande atrativo para a vinda de turistas aqui para a nossa cidade, né? Então a gente realmente fica muito feliz em estar falando por esse setor. Então, falando aqui, né, desse espaço especificamente que a gente vai mostrar aqui, vou pedir para o nosso cinegrafista ir acompanhando. Aqui são vários comerciantes reunidos para trazer, então, para outros, na verdade, vários fabricantes, para trazer para o comerciante variedade, opções. Como é que funciona, né, toda essa parte? Essa loja é como se fosse uma cooperativa, né? Nós temos aqui 12 fabricantes reunidos, né? É um projeto que tem mais de 20 anos já.
e ele foi feito justamente para facilitar a vida de quem vem para Limeira fazer a compra, né? Hoje também se vende muito pela internet, mas no caso, essa loja ela reúne a mercadoria produzida por 12 fábricas, né? E facilita bastante a escolha do cliente, porque tudo funciona como se fosse realmente um supermercado, né? A pessoa vem, escolhe a mercadoria do seu agrado. Nesse caso específico aqui, ela é vendida ainda sem o banho de ouro, né? Porque isso barateia o custo e facilita bastante o processo de escolha do cliente, né? Então essas vitrines, elas têm as peças já prontas, mas é só ilustrativo, que na verdade o cliente compra peças sem o banho. Sem o banho. Vamos explicar então para quem está em casa como é que funciona esse processo. A gente já estava comentando aqui, né, antes de voltar do intervalo, sobre essa questão da diferença entre folhados, semijoias. Tem diferença? Como é que isso funciona? Quem está em casa acho que é uma dúvida comum, viu? Na verdade, isso são nomenclaturas mais comerciais, né? Não dá para a gente dizer tecnicamente isso é assim, isso é assado. O que acontece é que quando você tem uma peça de mais visualmente agradável, que tem uma qualidade superior também, tem uma camada de ouro maior, tal, o mercado acaba chamando de semijoia, né? Porque é aquilo que está bem mais perto da joia, né? Quase uma joia realmente e tal. E isso acabou pegando no mercado, né? As pessoas gostam muito de falar semijoias, né? Tudo, basicamente o processo de fabricação é sempre o mesmo, basicamente a gente fabrica uma peça com um metal que não é o ouro e depois aplica um banho de ouro em cima para dar o acabamento final. Quem vem, por exemplo, nessa loja especificamente, então compra as peças assim, digamos que elas estão cruas, é isso? Depois tem que mandar para o banho. Exatamente. O público dessa loja especificamente é um público que já tem comércio, porque essas peças não servem para uso, elas ainda não receberam o banho, né? Então o que acontece aqui é isso, a pessoa, geralmente o pequeno comerciante, o lojista, ele vem abastecer sua loja por aqui, porque com certeza ele vai pagar um preço inferior, depois ele faz o banho que lhe agrada, às vezes a coloração do banho que está mais adequada para o mercado e tal, e daí sim ela está pronta para revenda. Olha só que curiosidade bacana, então a cor do banho ali também pode ser escolhida na hora que vão dar. Sim, sim, isso no Brasil é muito engraçado, sabe? O sul do Brasil tem uma cor de ouro, o norte do Brasil tem outra cor de ouro. Se você visitar lojas diferentes, você consegue perceber essa visualização e principalmente nas fábricas a gente enxerga isso bem, sabe? O sul tem uma cor de banho diferente do norte, por exemplo. Olha só que curiosidade interessante. É cultural, né? O pessoal, na verdade, assim, você acaba associando que isso parece mais ouro. Mas o ouro tem muitas variações de tonalidade e aí acaba que cada região tem sua particularidade. Olha só que sensacional, acho que isso é bem reflexo do Brasil, não? Com certeza, com certeza, isso é bem cultural. No norte, nordeste, a coisa é mais pro lado do vermelho, é um ouro mais avermelhado, assim, bem forte e tal. E no sul puxa mais pro lado do amarelinho, esverdeado e tal. E os banhos, as galvânicas que fazem esse serviço aqui em Limeira, às vezes tem 4, 5, 6 tonalidades de cor de ouro. Você está banhando de ouro e você vê várias colorações assim que você consegue visualmente perceber a diferença, mas é tudo ouro. Olha só, gente, que interessante. Para quem está em casa, né, e está pensando em, sei lá, começar a empreender, Limeira é o lugar certo para empreender nesse setor. Ah, sim, esse setor é muito indicado, principalmente porque a barreira de entrada é baixa. Você com pouco recurso, você começa a comprar um pouquinho, começa a revender. A margem geralmente é uma margem satisfatória. Então você complementa a renda, você pode ter um upgrade aí, vamos falar assim, na receita familiar com baixo investimento, né? A margem de comercialização da semijoia é realmente bastante positiva para quem trabalha com isso, né? E com certeza dentro da cidade de Limeira, boa parte das empresas orienta o cliente também para que ele faça uma compra adequada, para que ele entenda o mercado que ele vai atingir, né? E com isso ele vai trabalhando, refazendo e crescendo. A gente tem clientes hoje que são grandes redes aí no mercado. Olha só, e começaram aqui pequenininhos, na curiosidade, digamos assim, com a vontade de empreender. São casos bacanas assim de comentar. Como eu te falei, essa loja tem 20 anos, então assim, começou com uma senhora que era professora, que complementava a renda vendendo para as colegas ali na escola, tá? Hoje entrou filho, mulher, marido, entrou todo mundo da família, virou um grande negócio e a renda principal da família acabou indo para esse segmento. Olha só, gente, um caso aí de sucesso que pode servir de exemplo para quem está em casa, né? Claro. Sem dúvidas. No caso, né, vice-presidente, quando a gente fala sobre essa questão do ouro, como é que funciona para banhar? Aqui em Limeira a gente tem, por conta dessa categoria realmente da cidade, a gente tem muitas empresas de galvânica
né? Também tem comércio de peças prontas, quer dizer, na verdade não necessariamente todo mundo tem que vir comprar o bruto e tal. Para quem está começando, às vezes é mais fácil já comprar o banhado para não ter que ficar administrando todas essas coisas, né? Então a gente tem aqui comércio de peças prontas também, né? E funciona muito bem. Não adianta você achar que você já vai começar fazendo toda a escala, porque para você banhar você tem que ter um mínimo, né? Então, para quem está começando, realmente nem é às vezes recomendável partir direto para o bruto, até entender como é que funciona o mercado. Mas a galvânica, basicamente, ela presta serviços, é um prestador de serviços, né? Então a pessoa tem o bruto, ela leva essa mercadoria até a galvânica, fala, eu quero banhar com tanta camada, quero tal qualidade, a cor, como eu já estava te falando e tal. E aí o pessoal da galvânica presta serviços e manda de volta para o cliente. José, tem alguma outra curiosidade assim, pro pessoal de casa? Seria interessante eles ficarem sabendo a respeito, né, dessa cultura que tem aqui em Limeira. Eu acho que, como eu te falei, cada pessoa que chega aqui tem uma história e uma expectativa, né? Nessa semana a gente atendeu um cliente aqui de Israel, quer dizer, ele não estava presencialmente, ele chamou a gente pela internet, né? E a gente ficou bastante surpreso com esse contato, porque você fala assim, nossa, né, tão longe, tão distante, né? Mas ele provavelmente já tinha feito um bom estudo sobre tudo isso e ele já sabia que teria que comprar com a gente o bruto, que teria que fazer o banho e tal, entendeu? Então ele veio bem instruído sobre tudo isso. E para nós foi bem satisfatório atender, né? Porque a gente fica feliz de estar falando com gente aí do outro lado do mundo, praticamente, né? Que está comprando produto de Limeira e Limeira está fazendo sua história lá, também em Israel. Com certeza. E olha, gente, são 199 anos de história. Nesse aniversário, o que o senhor deseja aí para a cidade? Eu acho que Limeira merece essa desenvoltura. O setor de joias é um setor muito importante na geração de emprego aqui da nossa cidade, na economia da nossa cidade. Tem muita gente envolvida com isso dentro da nossa sociedade. Já faz aí uns 30 anos que essa cadeia produtiva tem essa relevância, né? E eu espero que Limeira tenha sempre mais motivos para comemorar. A gente que vive aqui tem muito orgulho dessa cidade, espera que a cidade continue tendo essa pujança e continue sendo um motivo de orgulho para todos os limeirenses. Estamos de volta! Antes de ser conhecida como Cidade da Joia Folhada, Limeira já era famosa por um outro motivo, a laranja. A produção cítrica fez a cidade despontar como uma das maiores do país no século XX, movimentando a economia e a cultura local. Apesar de outras cidades também apostando na citricultura, é impossível pensar em Limeira sem sentir o sabor da laranja. Aqui a fruta não é só tradição, é identidade, título e orgulho. Viveiristas limeirenses produzem uma média de 5 milhões de mudas que saem da cidade a cada ano, segundo a prefeitura. Números que impressionam, mas não contam nem metade da história que carregam. E ainda tem o lado de que, além de todo o contexto histórico, antes de chegar às mãos do consumidor, a laranja percorre uma jornada longa, que começa no viveiro. São necessários anos de paciência e trabalho, do preparo do substrato para a muda até o momento da colheita da fruta madura no pomar. E no meio deste caminho, há curiosidades que talvez você só descubra agora. Toda laranja foi um pé de limão. Tem os portas de enxerto, né? No caso aqui é um porta-enxerto de citromelo, que foi feito um enxerto de valência, né? Então, depois fica o porta-enxerto só no solo de citromelo e depois um pé de laranja valência, no caso. A técnica do enxerto transforma raízes de limão em pés de laranja, uma ciência que acelera o tempo da natureza e garante mudas fortes, prontas para florescer. Tudo manual, a borbulha, depois feito o amarrio ali com o plástico, né, com a ráfia que fala.
é todo manual. Não tem máquina para isso, aí não é manual. Feito o processo do enxerto, chega o momento mais aguardado: plantar a muda no solo e assistir a mágica acontecer. 15 dias após a enxertia já é tirado o plástico, né, que foi amarrado a borbulha. Aí dali já começa a brotar a gema ali, formar a laranja. Depois de todo o cuidado no viveiro e no enxerto, chega o momento mais esperado: levar as mudas para o pomar. Limeira é conhecida por ser a capital da laranja, mas também é lembrada por ser o berço da citricultura nacional. Isso porque lá atrás, no século XIX, foram nascendo os primeiros pomares comerciais, ganhando forma. E depois, entre as décadas de 30 e 40, foi possível perceber o sucesso, porque Limeira se tornou a maior produtora estadual e com uma relevância inquestionável em todo o Brasil. E tudo isso é sentido um reflexo até hoje. Isso porque viveiristas limeirenses vendem e produzem milhões de mudas que são vendidas em todo o Brasil. Uma tradição que, é claro, é uma forma de colocar comida na mesa dessas pessoas trabalhadoras, mas também de manter forte a tradição que deixou a cidade famosa. Mas nem tudo são flores. Apesar de o setor ainda ser forte na cidade, principalmente na venda de mudas, a produção da fruta em si enfrenta desafios severos. Quem explica é o produtor João Carlos Stolberg. Limeira sempre foi a capital da laranja, mas devido às doenças, às pragas, a citricultura está migrando para outros estados e Limeira está se tornando... Está ficando inviável produzir laranja em Limeira. Mas antigamente era um cenário bem diferente, né? Bem diferente. Todos os produtores praticamente tinham seu pomar. Não eram grandes fazendas, mas todos tinham o seu pomar de laranja. Apesar das dificuldades, vocês optam por continuar. E por quê? Ainda estamos teimando com a laranja, que sempre foi a nossa fonte de renda. Produzimos as mudas e também temos um pouco de laranja ainda para a indústria. Mas sabe o que faz este produtor seguir com o trabalho de sol a sol? Ele nem pensa para responder. Amamos muito o nosso trabalho, dá um gosto de ver um pomar bonito, bem cuidado, mas está difícil de trabalhar, mas estamos lutando ainda. E o que é laranja hoje para você? O que significa essa fruta? É uma das melhores frutas, no meu ver, e é o pão nosso de cada dia. E como adiantamos lá atrás, é preciso muita paciência em meio a todo este trabalho. Após o plantio das mudas, leva 2 anos para a árvore crescer. E da florada até a colheita, a espera é de pelo menos mais 1 ano, sem descanso. De madrugadinha a gente já está aí no trecho já, né? Trabalhando, né? Fazendo as pulverização, roçando, né? Hora mais fresca para trabalhar, né? No meio do dia, mais quente, né? Então gosta de pegar bem cedinho. As pragas que vêm aí é o desafio da gente, né? A gente, com fé em Deus aí, pondo Deus em primeiro lugar, e a gente consegue formar e ir tirando aí pro sustento. Mas mesmo assim, ele não tem dúvida de que quer continuar. Chupa laranja, faz suco, né? Bolo de laranja, minha esposa faz bolo, né? Faz. E os filhos? Também, os filhos, neto, gosta muito. Então a citricultura, ela respira. Sim, com certeza. Respira e estamos na luta aí. No fim, tudo se resume a isso: ao sabor doce e simples de um copo de suco, feito a muitas mãos.